Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Todo mundo preparado para a palestra de hoje? Ou está todo mundo já no salão esperando a festa de carnaval? Como que está o coração do pessoal? Estamos conectando às 20 horas em mais uma palestra do Centro Espírita Irmãos do Sol, hoje com um tema e um convidado que eu tenho certeza, no mínimo, vai fazer com que as pessoas reflitam nesses dias de feriado. O carnaval, quais são as considerações espíritas sobre o carnaval? Será que as energias que as pessoas produzem nessa data, né, comemorativa, elas afetam as pessoas que estão dentro e que estão fora do carnaval? Como será que fica a egrégora da Terra, ou mais precisamente a egrégora do Brasil, na festa de carnaval? Será que existe muito vampirismo? Será que as pessoas ali pegam as energias e algumas descuidam da energia e acabam fazendo coisas que não devem? Vamos saber o que o carnaval pode afetar diretamente nas nossas vidas? Então, vamos chamar nossos convidados agora. Boa noite, Mendes. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Marcelo. Prazer novamente, né, a gente rever e trabalhar de um tema tão importante nesse presente momento, né, que nós estamos passando, né? Então, você vai falar um pouco sobre as energias, sobre vampirismo. Eu acho que vai ser um material realmente na hora certa, no momento certo, pelo contexto que nós estamos vivenciando, não é verdade? É isso mesmo. Vamos trabalhar aí em conjunto, sobretudo com os nossos amigos que estão presentes, para que eles possam conciliar as energias, as vibrações de cada um com as nossas, para que a gente possa ter uma noite produtiva de trabalho. Então, meu amigo, você tem esses 45 minutos, né, ou 50, né, Alexandre? Isso. Um bom trabalho, uma boa palestra, nós estamos aqui. Nós estamos no aguardo, então. Tranquilão aqui, tá, Marcelo? A gente fica aqui em off, qualquer coisa é só chamar, tá? E a gente sabe, né? Se você chamar e a gente não aparecer, é que deu alguma questão técnica, mas aí você fecha a palestra e tá tudo certo que a gente volta, tá? Perfeito. Valeu, Marcelo. Obrigado. Boa palestra. Obrigado. Nosso boa noite a todos, a nossa saudação fraterna, em nome dos amigos espirituais que acompanham os Irmãos do Sol e que nos acompanham no Grupo Espiritismo com Kardec e no Centro Cultural Espírita Herculano Pires. Vamos conversar um pouco sobre as apreciações espíritas sobre o Carnaval. Inicialmente, é necessário contextualizar a nossa posição de espíritos encarnados na Terra. Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Somos, é claro, um arcabouço, um somatório de todas as experiências que tivemos desde o momento imemorial e longínquo onde a divindade, a essência, o Criador, nos possibilitou a individualidade. O professor Herculano Pires, que está aqui atrás de mim, na sua imagem, tinha dois conceitos muito interessantes para enquadrar a nossa experiência encarnatória. Dizia ele que todos nós somos dotados de uma mundividência, ou de uma interexistência. Herculano, inclusive, chegou a dizer, em dada oportunidade, que o maior exemplar de ser interexistente foi o inesquecível Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. E ele dizia isso porque o Chico espelhava, enquadrada, a condição de viver ao mesmo tempo em dois mundos, no mundo espiritual e no mundo físico. Mas isso também acontece conosco, muito embora nem sempre nós tomemos essa consciência. Nós vivemos, sim, no mundo físico, com as inter-relações que travamos com os outros espíritos encarnados, e vivemos no plano espiritual porque mantemos também relações espirituais com os desencarnados, os que se foram antes de nós,
com aqueles com os quais convivemos nesta e em outras vidas. Jesus de Nazaré, a propósito, também falava dessas questões interexistenciais, das questões afetas aos mundos, o físico e o espiritual. Certa feita, ele nos disse: é necessário estar no mundo sem ser do mundo. Participar das questões da vida em sociedade, da vida material, mas não nos concentrarmos efetiva e exclusivamente nessas questões materiais, não deixando que a matéria sobreponha aquilo que é essencial em nós, que é o espírito. Posto isso, precisamos também relembrar juntos algumas questões afetas aos chamados fundamentos espíritas, os fundamentos da doutrina dos espíritos que abraçamos. O primeiro deles é a nossa condição espiritual material. Estamos num mundo que é caracterizado como sendo de provas, expiações e missões. Todos nós passamos por provas, ou seja, testes para demonstrar a nossa capacidade de resistência à inferioridade e a perspectiva de vencer esses testes, essas provas, nos credenciando a condições melhores do ponto de vista espiritual, nesta existência e nas futuras. Expiações que são a recomposição de forças, que são a oportunidade de fazermos de novo e de repararmos, de alguma maneira, o mal que tenhamos causado a quem quer que seja. E as missões, que são os nossos envolvimentos nos diversos cenários e contextos das quais participamos. Na família, no trabalho, no estudo, no lazer, na vizinhança, no trânsito, no centro espírita, nos diversos ambientes onde estejamos, o nosso concurso interpessoal nos permite ter missões destacadas, que são as ocupações principais dos espíritos direcionadas ao nosso próprio aprimoramento e naquilo que couber e pudermos auxiliar o progresso dos outros. Progresso, aliás, que está marcantemente presente tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico. Olhando para as nossas próprias existências, no curso das décadas percorridas, quanto progresso nós conseguimos enxergar e divisar em torno de nós? As facilidades da vida material, as conveniências de conforto da existência física, os avanços nas ciências, e também a nossa forma de entender, de compreender o mundo e as relações existentes entre os espíritos, encarnados ou desencarnados. Kardec, a propósito, dentro desse escopo da lei do progresso, que é uma das 10 leis espirituais ou morais aplicáveis a todos os mundos habitados, assim diz a doutrina dos espíritos, nos colocou numa frase pontual que nos dirige ao melhor aproveitamento do hoje, do momento existencial, da oportunidade encarnatória que cada um de nós tem neste plano chamado Terra. Disse ele: será reconhecido o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Veja que não fala em reforma moral, fala em transformação. E pelos esforços que o ser, que o indivíduo emprega em domar as suas más inclinações. Transformação é a palavra de ordem e ela está concatenada com a ideia de progresso espiritual, assim como de progresso material. Transformar significa utilizar as ferramentas, os elementos, os requisitos, os instrumentos que estão nas nossas mãos em favor de nós mesmos, sem descartar nada,
mesmo as experiências negativas de insucessos, de fracassos, servem-nos de exemplo e de orientação sempre. Saber aproveitar os momentos, inclusive dos infortúnios, é o grande salto de qualidade do espírito na atual romagem planetária. Vamos falar um pouco, então, do carnaval e de outros eventos de lazer que são comuns à materialidade da ambiência do planeta. Sim, porque há o carnaval e há outros festejos, mas aqui em Santa Catarina, onde estamos, por exemplo, no mês de outubro, em várias cidades do estado, há uma festa muito famosa chamada Oktoberfest, a festa de outubro, onde há riso, alegria, descontração, desfiles, fantasias e também outras questões afetas ao consumo de bebidas alcoólicas, às vezes em excesso, ao sexo desregrado, às violências que decorrem da incapacidade de compreensão, de entendimento e de respeito interpessoal, que também estão presentes nas festas carnavalescas em geral. Não é possível generalizar e dizer que todas as pessoas que vão a festas em geral têm este comportamento, esta vibração, esta energia, este psiquismo, mas muitas delas têm. Muitas delas aproveitam o carnaval e outras confraternizações, como, por exemplo, a ida ao estádio de futebol do seu time do coração, para deixar exacerbar ainda as paixões inferiores, que levam à necessidade de ser melhor do que os outros, inferiorizar o semelhante, ser violento, ser agressivo, e muitas das vezes utilizando como bengala, como disfarce, a fantasia, o álcool ou outros comportamentos. O carnaval tem origens primitivas. No mundo antigo, ele remete às orgias templárias da velha Roma, quando se homenageavam os deuses como Lupércio, Saturno e Baco, entidades espirituais ligadas à luxúria, aos prazeres, aos excessos. E também às explorações de ordem sexual. Portanto, elas representavam, naqueles tempos primitivos, uma condição e um sinal da miséria moral e material de muitos seres humanos encarnados neste planeta. E um veículo, um instrumento para o plantio e a colheita de sofrimentos, como doenças, barbáries e crimes de toda a ordem. No Brasil, o carnaval foi chamado inicialmente de Entrudô, porque era um conjunto de manifestações populares em que não havia violência, em que não havia procuras, buscas de natureza sexual. Eram gracejos, pilhérias, brincadeiras, folguedos, reunindo amigos, familiares, que até se fantasiavam com formatações que tinham o objetivo de caracterizar vultos políticos, sociais da época ou imitações da própria natureza. Depois, isso se converteu no conhecido travestismo. Mulheres se vestindo de homens, homens se vestindo de mulheres, como é comum nos chamados blocos de sujos aqui na ilha de Santa Catarina, Florianópolis e em tantas outras cidades do nosso Brasil. Com a expansão da sociedade, os comportamentos acabam variando, quase ao infinito. E há uma condição marcante dos seres encarnados, em razão da materialidade ou da animalidade, onde o espírito se subordina a isso. E se constata o uso da violência ou da coação moral ou psicológica, que gera alguns cenários conhecidos de nós todos. Brigas e conflitos nas ruas ou nos salões de bailes, onde os dramas da alma explodem e transparecem e são
filtrados para o corpo. Dito isto, vamos caminhar um pouquinho para o enquadramento espírita e espiritual do carnaval e desses festejos em geral. Há um conceito espírita ou espiritual para o carnaval? Sim. O carnaval não deve ser encarado apenas como um festejo, como um acontecimento de natureza material, da vida física, dos contornos da existencialidade. O carnaval também é um evento espiritual e profundamente espiritual, porque nós espíritas sabemos da existência de consórcios espirituais, vínculos que se formam entre os encarnados e também com os desencarnados. Há, então, uma profunda simbiose nossa com as entidades desencarnadas pelas leis de afinidade psíquica. E essas simbioses, esses consórcios, esses vínculos, não se dão apenas no teor das vibrações inferiores ou negativas. Eles também são verificados nas vibrações de caráter positivo, as produtivas, que se dão, por exemplo, nas nossas instituições espíritas em tarefas de caridade, em tarefas assistencialistas, em tarefas de educação e de atendimento às criaturas que vêm em busca do conhecimento espiritual. Essa simbiose positiva também está nas faculdades, nos laboratórios, nos institutos de pesquisa, mormente agora em que se luta para erradicar a pandemia do Covid da face da Terra. Porque os espíritos desencarnados com a morte não se transformam em algo que eles não são. Eles prosseguem, continuam sendo aquilo que foram na vida material, com os seus gostos e preferências, com os seus pendores e condicionantes. Então, o Marcelo, quando desencarnar, o Mendes, quando desencarnar, o Alexandre, quando desencarnar, do outro lado do portal da vida, no mundo espiritual, que é a continuidade, está logo aqui no lado da vida material que nós estamos envolvidos nesse instante, continuará nutrindo as mesmas afeições, simpatias, gostos, pendores. Eu, por exemplo, devo continuar gostando do Clube de Regatas do Flamengo, que é o meu time do coração e da minha terra natal. Eu vou continuar gostando do rock, porque sou compositor, sou músico e também me afeiçoo à música, sobretudo a música calcada em acordes e melodias que elevam a alma. Eu vou continuar gostando das questões espirituais e espíritas, e é bem possível que eu vá aparecer, que eu vá conviver, ou até, se for possível, me manifestar numa sessão espírita, numa reunião mediúnica, através de um médium. Por que não? Carregamos para o outro lado da vida as mesmas pendências, os mesmos gostos e simpatias que tivemos no mundo físico. Mas é preciso fazer um recorte interessante e importante sobre a questão do pós-vida, do para onde vamos. Porque há uma literatura até bastante conhecida e cultuada no chamado movimento espírita, de relatos de vida espiritual que nos plasmam, que nos fornecem imagens, recortes de locais no espaço, locais na chamada erraticidade ou mundo espiritual, lugares geograficamente restritos, como colônias ou umbrais. Essa literatura não encontra respaldo na chamada doutrina dos espíritos. É uma opinião dos espíritos que a professaram, tão somente. Por quê? Porque não há lugares determinados no mundo espiritual para a nossa habitação e convivência. Se lembrarmos de Jesus, ele dizia: o espírito é como o vento, ele sopra onde quer.
e os espíritos superiores a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, foram pontuais. O espírito, o ser desencarnado, que não possui a limitação da condição material de carne e osso, ele se movimenta no espaço, na condição invisível ou imaterial, pela velocidade do pensamento. Mas não há limites? Os limites são os limites das leis espirituais. Se eu estou num nível evolutivo, progressivo, espiritual, eu não posso aceder a locais superiores ao que eu me encontro. Isso é um ponto pacífico na chamada lei de progresso, espiritualmente falando. Mas, em todos os lugares onde eu esteja psiquicamente harmonizado, que seja da minha condição pessoal, espiritual, eu vou percorrer. E é por isso que os espíritos continuam aqui ao nosso derredor, embora nós não os enxerguemos, exceto se tivermos faculdades mediúnicas de modo ostensivo. Os espíritos estão em toda parte. Eles não vão ser circunscritos a lugares na espiritualidade, nem lugares bons, nem lugares ruins. Quem plasmou isso pela primeira vez foram as religiões em geral. E, em especial, as religiões cristãs, que nos falaram em lugares circunscritos e deram o nome de céu, inferno e o intermediário purgatório. Não há esses lugares, a não ser na nossa consciência, a não ser que nós, individual e coletiva, construamos, como uma criança constrói um sonho, uma fantasia. Meu filho, por exemplo, tem 10 anos de idade e brinca com os bonecos, brinca com os desenhos dele e cria um ambiente, cria um elemento de fantasia de uma forma tão pontual, tão nítida, que ele está vivendo aquilo que ele está plasmando ou fantasiando. O mesmo se dá com os espíritos em geral. Ora, nós aqui na vida física fazemos isso todos os dias. Então você está estudando para o vestibular. O que é que você plasma na sua cabeça, no seu cérebro, no seu pensamento, na sua vontade? O dia que você estiver pisando pela primeira vez na faculdade, você estudando com vários alunos, professores, colegas, experimentando coisas novas. Você vai começar um novo trabalho amanhã, você imagina, plasma como é que é o lugar de trabalho, quais são as funções que você vai desempenhar, como vão ser os diálogos, o que você vai aprender. Você está começando a conhecer um parceiro ou uma parceira nova, você já se imagina daqui a 10 anos, com filhos, viajando, curtindo a vida. Não é? A fantasia também faz parte da nossa existência material e, como somos a consequência da vida material quando estamos desencarnados, espiritual. Ninguém se livra dos espíritos. Não há uma cadeia para colocar os espíritos do mal. Não há uma colônia de férias para nós descansarmos da vida difícil que levamos. As relações espirituais que travamos com os encarnados e com os desencarnados permanecem. São constantes. Então, se nós cuidarmos, higienizarmos o nosso pensar, se cuidarmos da nossa boca, olha Jesus de novo, o que macula o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E as nossas atitudes, nós vamos cultivar companhias espirituais agradáveis, positivas, superiores, amigas, parceiras, orientadoras. Mas é claro que nós temos desafetos, inimigos, pessoas com as quais ainda não nos afinizamos, que temos dificuldade de compreender ou de ser compreendidos.
quando morremos ou quando os outros morrem, é natural que estas relações permaneçam também. Mas nunca é tarde para nós, espiritualmente, mentalmente, psiquicamente, pedirmos desculpas sinceras, nos arrependermos de alguma coisa que tenhamos dito ou feito. Assim como perdoar aos que nos ofenderam. Este é o caminho para que as nossas relações psíquicas se oxigenem, melhorem em termos qualitativos. Terceiro ponto. Diz-se, apregoa-se nas instituições espíritas em geral que os espíritos de luz trabalham muito no carnaval. Porque tem que atender um sem número de entidades espirituais que estão na treva, entre aspas. Na sombra, entre aspas. Aí nós nos perguntamos, o atendimento às entidades espirituais é apenas no carnaval? Nos outros momentos? Vamos imaginar agora, nós estamos caminhando para o final do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde uma torcida vai sair vitoriosa. Eu espero que seja do Flamengo. Vai haver exacerbação, comemorações e pode ocorrer abusos, excessos. Os espíritos de luz também deverão atuar sob essa ótica, sob essa premissa. E no dia a dia, sobretudo nós que temos atividade mediúnica nas instituições espíritas onde estamos localizados. Todos os dias aparecem almas sofredoras. Todos os dias são oportunidades de trabalho espiritual. Mas plasmar a existência de hospitais espirituais onde as pessoas que estão envolvidas nos festejos vão ser encaminhadas para tratamento, orientação, etc., é a mesma figura de linguagem das obras que falam de lugares circunscritos no mundo espiritual para determinadas atividades. Sabe aonde que acontece a orientação, o tratamento, a educação? Em todos os lugares. Numa escola, numa universidade, num laboratório, num hospital, numa maternidade, num centro espírita, numa igreja. Todo lugar é lugar para a atividade espiritual. Sobretudo a atividade assistencial, de caridade propriamente dita. Não há uma grande diferença espiritual para trabalhar mais ou trabalhar menos neste ou naquele momento. E quando acontece uma catástrofe, como foi há poucos anos atrás, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no estado vizinho do Rio Grande do Sul. Muitos espíritos trabalharam no atendimento aos desencarnados naquele momento. Não era festa. Havia a comemoração, a boate, o festejo. E depois da tragédia, os espíritos trabalharam num dia comum, porque os espíritos sempre estão trabalhando, diz a lei do trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Chegamos a um quadrante da nossa conversa para identificar o momento agora, fevereiro de 2021, onde nós, enquanto país e enquanto planeta, estamos atravessando um momento delicado da nossa existência física. Similar a outros momentos na história, onde pandemias, onde doenças, onde vírus e bactérias assolaram a condição de convivência
entre os seres humanos. Esse episódio não é o único, não é o primeiro e talvez não seja o último da nossa existência. E ele decorre das nossas ações ou das nossas omissões. A forma como nos tratamos reciprocamente, a forma como não cuidamos do patrimônio natural da humanidade, a natureza em si, o planeta que nos serve de morada. Os abusos de toda ordem, a poluição atmosférica, a destruição das florestas, a poluição dos rios e mares, tudo isso contribui para desembocar no ambiente que nos recepciona nesse instante. A pandemia jamais poderá ser caracterizada como um castigo espiritual, mas sim como uma contingência natural de um planeta que prossegue o seu curso evolutivo progressivo. Em a natureza, nada dá saltos. E tudo o que é da natureza obedece às leis naturais ou espirituais concebidas para a pluralidade dos mundos habitados. Em condições diferentes da atual, ou seja, em condições de normalidade, antes e no futuro, quando a pandemia for debelada, quando tivermos a condição de imunidade planetária, de garantia de saúde em relação a esta ameaça letal que é o SARS-CoV, ou o Covid-19, nós podemos dizer que o carnaval é de uma maneira. Ainda que ele tenha todos aqueles quadrantes e condicionamentos que nós falamos há pouco, tanto materiais quanto espirituais, mas sobretudo espirituais. Mas neste instante, dadas as condições sociais, planetárias, físicas, a recomendação das autoridades sanitárias e de saúde é essencial para evitar o seu próprio contágio e o contágio dos demais semelhantes. Já está demonstrado que as secreções do corpo humano, saliva, suor e outras, são agentes catalisadores ou transmissores da SARS-CoV. Ora, em lugares onde há movimentação, aglomeração, festejos, o vírus encontra ambiente propício para a sua disseminação. Então, a advertência médica, clínica, material, física, assim como as advertências espirituais dos espíritos superiores preocupados com o bem-estar dos encarnados nesta oportunidade de vida material, recomendam sem aglomerações. Evitar aglomerações de toda sorte. Portanto, cautela e distanciamento social. Mas, sabemos nós, tanto em relação a isso quanto qualquer outra circunstância da vida de encarnados, a decisão é de cada um. A decisão respeita um princípio espírita, um princípio que está afeto à individualidade espiritual, à conquista do espírito no momento em que ele deixa de ser um princípio espiritual, se individualiza e alcança a plenitude, se tornando o ser superior espiritualmente na criação divina. O livre-arbítrio, a liberdade de pensar e de agir. Logo, vale aqui mais uma frase pontual do homem de Nazaré. Livre é a semeadura, mas obrigatória é a colheita.
Teria Allan Kardec tratado do carnaval em suas obras? Sim. Não de uma forma direta, falando o carnaval é isso ou aquilo. Com relação ao carnaval, os espíritos nos dizem isso ou aquilo. Mas, por exemplo, na questão 714 da obra primeira, o Livro dos Espíritos, ele pergunta assim aos espíritos de ordem superior: que pensar do homem que procura nos excessos de toda a ordem ou de toda espécie um refinamento dos seus gozos, dos seus prazeres? O que nós devemos dizer de uma pessoa que está preocupada apenas com o prazer da carne, da matéria, com levar vantagem em tudo, com aproveitar da melhor maneira as condições da materialidade? E se ele tem uma condição econômica, financeira, social melhor, teoricamente ele vai aproveitar aí, né? Vai se locupletar, vai esbanjar. Não está nem um pouco preocupado com o dia de amanhã, com o porvir, com o pós-morte, com a continuidade do progresso, da linha de desenvolvimento espiritual. E aí os espíritos, como sempre colocando o dedo na ferida, disseram: pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque ela está bem próxima da morte. Olha só. Não tem meias palavras não, minha gente. Não passa pano. Não desconversa. Mas coloca nas nossas mãos o encargo de trabalharmos em nós o conjunto das nossas atribuições, que o homem de Nazaré chamou de talentos. Que fizeste dos talentos que o Pai te confiou? Escondesse? Ficasse com medo que os ladrões roubassem? Ou multiplicasse esses talentos a fim de render produtiva e positivamente para você e para os que estão no teu entorno? Pobre criatura, disseram os espíritos, aquela que se locupleta apenas nas condições da materialidade. Isso não quer dizer que nós não devamos perseguir uma condição melhor de vida material, porque os bens materiais, a materialidade, o entorno, o contorno, o cenário, são também para o nosso bem-estar. E o bem-estar material, desde que não seja os excessos da questão 714, nos leva a um refinamento espiritual. São consequentes, são correlatos. Uma criatura que está em completa miséria material, como é que pode pensar em espiritualização? Uma pessoa que está vendo seus filhos passando fome, como é que pode pensar numa condição espiritual melhor? As condições na vida encarnada precisam estar em equilíbrio, precisam procurar um ponto de coincidência. E aí Kardec comenta de uma maneira característica deste homem fabuloso, cujo dedo está marcante na obra espírita, que não é obra apenas dos espíritos superiores, quando muitos espíritas dizem em relação à sua obra. É obra dele, individual também, com seu mérito, com seu esforço. Olha o comentário de Kardec. O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes, os animais, sabem limitar-se à satisfação das suas necessidades. O homem assim que age assim, abdica da razão que Deus lhe deu para guia. E quantos maiores forem os excessos, maior é o império que ele concede voluntariamente à natureza animal sobre a natureza espiritual.
Portanto, sentencia Kardec, as doenças, a decadência, a própria morte são a consequência do abuso, mas também são a punição do homem por transgredir as leis de Deus. Não está a doutrina dos espíritos sentenciando ninguém ao sofrimento. Ao contrário das igrejas cristãs, que nós conhecemos bem, porque estamos no lado ocidental do planeta, onde o cristianismo é excelência, onde o cristianismo tem predominância. Se estivéssemos no lado oriental, estaríamos falando das religiões orientais, mas vamos falar daquelas que fazem parte da nossa ambiência, do nosso cotidiano. Todas as religiões cristãs são prescritivas. Faz isso, senão vai te acontecer aquilo. Se não fizeres isso, se não cumprires os mandamentos, os sacramentos, as liturgias, te sucederá coisa pior. O Espiritismo não faz isso, mas ele alerta. Não é algo sentenciado por Deus ou pelos espíritos superiores, não é uma pena imposta por terceiros. Se há penas, e Kardec fala disso na obra O Céu e o Inferno, penas e gozos terrenos e futuros, como também já havia tratado em um livro dos Espíritos dessa questão, mas aprofunda em O Céu e o Inferno, elas são exatamente a consequência dos nossos atos. Chegamos às considerações finais dessa conversa, sem, entretanto, esgotarmos o tema. Não é nossa intenção aqui estabelecer prescrições irrecusáveis, incontestáveis. Em espiritismo, diria o professor Herculano, não existem professores nem doutores. Existem aprendizes. Todos nós somos aprendizes. E se alguns aprenderam um pouquinho mais, tem o compromisso de ajudar os que estão ao seu derredor para compreender esse um pouquinho mais. Espargir a luz. Olha a parábola de Jesus, da candeia e do alqueire. A candeia é a luz, é a chama, é o conhecimento. O alqueire é o obstáculo. Ninguém coloca uma luz embaixo do obstáculo. Coloca sobre, para que ele possa iluminar todo o ambiente. Separei em 7 itens as nossas considerações finais para colocar pulga atrás da nossa orelha, para que nós saiamos daqui desse excelente momento, essa oportunidade divina e espiritual de aprendizado para todos nós, porque quando eu falo, eu também estou falando para mim, estou aprendendo também. 7 pontos para levarmos, como diria o nosso querido Jô Soares, jocoso Jô Soares, um artista inigualável do nosso Brasil, para levar para a cama, para pensar na cama, já que daqui a pouco todos nós devemos partir para o repouso das energias corporais e para o trabalho espiritual do outro lado, que é a incessante. Primeiro ponto. O espírito é imortal e sobrevive à morte. Mas a experiência encarnatória é o único caminho do progresso espiritual. Nós não estamos na Terra para passeio. E o progresso, ao contrário de muitos dizem por aí, não ocorre do outro lado da vida, em cursinhos, em escolas, em lugares circunscritos. O progresso maior se dá aqui, na carne, nas experiências da Terra, no olho a olho, no vis-a-vis. Portanto, devemos cuidar bem da nossa condição física, material, aproveitando da melhor maneira possível. Então, vamos deixar para aprender do outro lado da vida quando desencarnados. Vamos aprender agora as condições da vida que nós temos, sejam elas quais forem. Segundo, o planeta Terra, como todos os mundos habitados, lembro Jesus mais uma vez. Aliás, o magrão, como eu chamo, Jesus de Nazaré, está bem presente nessa minha fala de hoje. Para quem diz muitas das vezes que o Marcelo Henrique não fala de Jesus nas suas palestras, hoje foi uma palestra em que Jesus está no começo, no meio e no fim, para nosso deleite. O planeta segue o seu fluxo de progresso natural, como todos os planetas. Olha a frase de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos mundos nesse universo infinito. E seria presunção humana imaginar que só esse planetinha minúsculo, onde estão 7 bilhões de almas encarnadas,
seria relevante num universo maravilhoso como estamos descobrindo aos poucos pelas experiências astronáuticas, cosmológicas. As circunstâncias da vida física do planeta onde nós estamos, Gerson, somos seres espirituais passando por experiências humanas. Exatamente isso. Isso está na fala do Magrão, isso está na fala de Kardec, isso está na fala de Herculano, isso deve estar na nossa fala cotidiana. Nós estamos aqui aprendendo numa maravilhosa oportunidade de aprendizagem nessa escola chamada Terra. Logo, as circunstâncias planetárias são a consequência dos nossos atos. Não é ninguém que plantou, que concebeu o vírus num laboratório, alguém que está preocupado em destruir para ter o poder maior nesse planeta. Não caiam nessa. As situações da vida são consequências das ações humanas. E cada um colhe o que planta. O que plantou hoje, o que planta nessa existência, como o que plantou nas anteriores. Essa é a lei inexorável, espiritualmente falando. Tudo obedece, então, à dinâmica natural de uma lei espiritual que Kardec nos legou, explicitando melhor o conceito de Jesus e o conceito que estava presente na filosofia de Sócrates e de Platão também, que chama-se causa e efeito. Todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Se é causa, gera efeito. Se é efeito, teve uma causa pré-existente. Terceiro ponto, a dificuldade temporária pela qual estamos passando com a pandemia, como eu disse, que a humanidade já vivenciou em outros tempos. Lembramos aqui da gripe espanhola, por exemplo. Deve ser encarada como uma necessária oportunidade para todos. Que tenhamos, então, serenidade para entender os contornos deste momento e também os resultados. Quarto, o carnaval é, ou deveria ser, um evento de lazer, de confraternização, de descontração, de arte, de musicalidade e de plena alegria. Se não é, em muitos espaços, é por causa dos homens. Dos homens que estão encarnados e dos homens que continuam sendo homens na condição desencarnada e que voltarão a ser homens quando encarnarem de novo, tantas vezes quanto as necessárias. A nossa tarefa é evitar as condições de inferioridade, comportando-nos tanto no carnaval quanto em qualquer outra ambiência, em qualquer outra oportunidade, em qualquer outra circunstância de convivência, com equilíbrio. E o equilíbrio está onde? Na fala de Jesus, onde devemos fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Essa é a bússola, essa é a referência, esse é o roteiro de todos os dias. Se eu pensar naquilo que os outros estão passando por aquilo que eu estou fazendo, opa, mas eu não gostaria que ele me fizesse isso. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou agredindo? Por que eu estou me tornando violento? Por que eu quero menosprezar o outro? Por que eu quero me apropriar de algo que não é meu? Por que eu quero agir com violência? Por que eu quero cobiçar a mulher, o homem do próximo? Pergunte a si mesmo. Não busque respostas nos outros. Elas estão dentro de ti. Na chama que existe dentro de ti. Que é neutra. A nossa essência é neutra. Ela pode pender para o bem ou para o mal. Nós é que decidimos, voluntariamente. Quinto ponto. Momentaneamente, todos nós estamos impossibilitados de quaisquer atividades de aglomeração social. Isso é uma conduta de profunda responsabilidade. Respeitar os protocolos de saúde, evitando contaminar os outros ou nos contaminar a nós mesmos. Não há como fugir disso. Ah, mas eu vou ali rapidinho. Ah, mas eu vou ficar de longe só olhando. Ah, só quero tomar uma cervejinha. Cuidado.
não sabeis o dia nem a hora. Jesus. Vigiai e orai. Não sou eu que estou dizendo. Os espíritos vêm repetindo isso há centenas, milhares de anos. E vão repetir sempre, porque essa é a tônica. Não há como fugir da dinâmica universal das leis que regem os indivíduos, os povos, os mundos. Sexto, aproveitemos o carnaval, que tem os seus feriados, que tem um período um pouco mais longo, de hoje à noite até terça-feira à noite, para dedicar um tempo da nossa rotina, alguns minutos que sejam, para uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos, sobre o que estamos fazendo da nossa existência. E, se possível, por um gesto de afabilidade, de doçura, de caridade, de espiritualidade, endereçar pensamentos, vibrações elevadas àquelas pessoas que estejam padecendo sofrimentos em relação à Covid-19 e os seus efeitos, desemprego, fome e outras dificuldades. Esse material psíquico espiritual que todos nós temos, a Célia acabou de colocar aí na tela, o fluido manipulável pela nossa vontade, pode e será direcionado para as pessoas que mais precisam. Ou nós não somos espíritas, ou nós não acreditamos nisso, ou isso é apenas teoria. Vampirismo. Vampirizamos-nos uns aos outros e precisamos parar de nos vampirizar. Precisamos destinar aos outros e receber dos outros energias positivas e não negativas. Energias do bem, do amor, da concórdia, da fraternidade, do entendimento, da compreensão, da paz. E assim chegamos ao sétimo e último ponto. Como espíritas que somos ou tentamos ser, nem sempre conseguimos ser espíritas 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas estamos nos esforçando, não é? Busquemos ser mais espiritualizados, refletindo em relação às nossas imperfeições e aos apelos que a materialidade nos oferece, resistindo a muitas delas, para aproveitarmos a oportunidade bendita de mais uma encarnação para o nosso progresso espiritual. Que os bons amigos que estão ao nosso derredor nesse instante, que acompanharam este banquete espiritual proporcionado pelos nossos amigos do Centro Espírita Irmãos do Sol, possam nos acompanhar nas nossas atividades cotidianas e possam nos auxiliar nas tarefas de superação de nós mesmos. Shalom. Que palestra, hein, Mendes? Sem palavras, hein? Tá com fone, tá com o som desligado, Mendes. Solta o som. Isso. Olha só, essa conexão foi muito forte, pelo contexto atual que nós estamos vivenciando. Foi muito fantástico, muito bom esse material e esperamos, né, que as pessoas que assistiram passem esse material para frente, compartilhando esse vídeo para que tenhamos um pouco mais de entendimento sobre o contexto atual da nossa sociedade. Foi fantástico, muito obrigado, Marcelo. A gente não tem palavra para te agradecer e, é claro, a espiritualidade que está aí do teu lado. O famoso Herculano, obrigado, tá visível que está aí contigo. Vocês até estão parecidos, só faltou o óculos.
É verdade. Alexandre, estou contigo, Alexandre. Olha só, realmente muito forte essa palestra e como a gente sabe, todas as palestras da casa estão gravadas no Facebook. Essa é a segunda ou terceira palestra já do Marcelo, mas essa especialmente vai ficar na história, porque no pleno carnaval, vamos dizer assim, no primeiro dia de pré-carnaval, ter conhecimento, ter acesso a essas informações pode salvar muitas vidas e pode ajudar muitas pessoas, né? Então, o que eu posso dizer é que para todo mundo, já que não vamos ter festa, está, entre aspas, cancelado o nosso carnaval na cidade, que a gente possa, pelo menos, ter o bom senso de evitar aglomeração, entender que o vírus ele é invisível, é um inimigo invisível que está em toda parte. E o mesmo vírus que pode simplesmente causar um leve sintoma de gripe numa pessoa, pode matar a outra pessoa. Então, assim, nós não estamos vendo a vibração de cada um. Cada um, como o Marcelo disse, nós somos a construção da nossa vibração de hoje e de muitas existências. Então, agora, quando estamos expostos a esse vírus, a gente tem que entender principalmente de respeito aos outros. Se a gente não conseguir ter autorrespeito, que pelo menos a gente tenha respeito ao próximo. Então, não vamos realmente estar em aglomeração, não vamos ficar causando muita aglomeração, porque está perigoso. Florianópolis, infelizmente, a gente sabe que está tudo aberto, né? O pessoal costuma não usar máscara, costuma entrar nos lugares sem máscara, e a gente tem que estar muito atento para isso, que esse inimigo está sondando invisível e por aí pegando muita gente, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então agora, diretamente do Centro Espírita Irmão do Sol, Marcelo, Alexandre, vamos aplicar o passe à distância, 30 segundos. Se conectamos com essa energia desse material fantástico que foi colocado nesse momento. Toda a espiritualidade faz presente. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana, um bom carnaval e com muita responsabilidade, não é verdade? Obrigado, Marcelo, obrigado, Alexandre. Pode encerrar, Alexandre, então, contigo, palavra. Obrigado, tá, Marcelo? Incrível mesmo a sua palestra e vamos marcar a próxima ali com outro tema intrigante também, tá bom? Estamos à disposição. Valeu, muito obrigado, tá? Bom final de semana a todos, pessoal. Com Obrigado responsabilidade e respeito, principalmente.